E já que você falou na felicidade, para você, o que é felicidade? A felicidade é a realização do ser. A realização é nós, como humanos, sendo cada vez mais humanos. E o que diferencia o ser humano do animal são as virtudes. É a capacidade de escolha que o ser humano tem, livre-arbítrio, né? E de escolher se é melhor. Então eu acho que a gente vai ser feliz a partir do momento que a gente consegue escolher ser melhor e viver isso. Bacana demais, cara. Vamos ler aqui os comentários do chat, Wilton, já que já está chegando no final. Pode começar a ler para nós aí. Já mandar um alô aí para todo mundo que participou. Bia Jimenez, Nilo Moraes, Marília Dias, Yasmin Silva. Minha voz está até indo embora. Tiffany, Maria Aparecida, comunista de direita, cada coisa que aparece aqui. Alex Pereira, MC Patrick, enfim, galera participando aí. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. A Tiffany está te perguntando o seguinte: você usa a lábia da filosofia para chegar nas mulheres? Ou, se você é casado ou tem namorada, usou para chegar nela? Bem, eu conheci minha esposa, já tem 11 anos que nós estamos juntos. Eu ainda não estava tão envolvido na filosofia quanto estou hoje. Não usei assim para conquistá-la, né? Mas eu uso hoje, ela mesma fala, né? Para dobrá-la de vez em quando. E para às vezes, né? Dar uns nó assim. Mas ela também usa, ela também é filósofa comigo lá voluntária, lá na Nova Acrópole, né? Estudou filosofia comigo há 7 anos lá. Uhum. E ela também usa comigo, então nós estamos kit. Mas sempre no sentido positivo. Tem que aprender a argumentar melhor. Boa. O MC Patrick está perguntando: qual foi a escola filosófica preferida de vocês? Difícil. Olha, eu vou dizer, não a preferida, assim, mas de maneira geral, o que em primeiro lugar na minha vida me foi trazendo ideias filosóficas. Muito cedo eu comecei a treinar Kung Fu, né? Eu gosto muito das artes marciais aí, né? Treino até hoje. Hoje não mais o Kung Fu, mas outras artes marciais. E sempre tive esse contato com a filosofia, em primeiro lugar, a partir das artes marciais. Que nem Bruce Lee, também gostava muito de filosofia, né? Sim. E aí, o que me trazia, né, esse contato assim, a corrente principal aí era o taoísmo. Então, se tiver que escolher, eu vou escolher o taoísmo por ter feito esse gancho inicial aí. E gosto muito. Que bacana, cara. E querendo ou não, é legal que algumas correntes, vertentes, não só filosóficas como religiosas do Oriente, né, pregam muito a questão da arte marcial como disciplina, não só para o corpo, como principalmente para a mente. Eu acho isso bem profundo porque une as duas questões, né, de corpo e mente. Eu vejo que Platão falava muito também, inclusive quando o monge aqui na semana passada, a gente deu até um podcast fora da mesa de podcast, né, Wilton, que a gente ficou conversando um tempão aí sobre essas questões e falamos sobre, principalmente, da questão do dualismo, né? E assim, aí entramos num certo embate. Por exemplo, ele não acredita no dualismo. Para ele, corpo e mente são a mesma coisa. Não há o que se falar em diferenciação dos dois. Eu já penso que existe, né? Eu acredito que para existir algo tem que existir necessariamente o seu oposto. E aí eu queria ver qual que é a sua opinião em relação a isso. Você acha que tudo é dual ou que tudo é uno? Então, isso é uma questão de perspectiva. Eu vou usar o taoísmo para responder, porque essa é uma das questões fundamentais do taoísmo, né? Lao Tzu, que é um dos principais aí, dos primeiros pensadores do taoísmo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: todos os paradoxos são reconciliáveis, né? Então, tudo que é paradoxal, na verdade, pode ser unido. Então, o próprio símbolo que eu falei, né, do Yin Yang aí, que é o Tao, né? A gente percebe que o símbolo ele tem duas polaridades. Uma lei hermética. Isso. E que dessas polaridades, uma está dentro da outra. E, ao mesmo tempo, ele é um símbolo único. É verdade. Né? Então, ele é um círculo. Está tudo inserido dentro do círculo. E como tem no hermetismo, né, que não está muito longe, você tem a lei da polaridade, mas você tem a lei da unicidade também.
Então, as coisas ao mesmo tempo são duais no sentido manifestado. Aí tem toda uma ideia de Pitágoras que fala disso, né? Então, tudo que está no mundo manifestado, que a gente pode ver e tocar, é dual. Mas tudo que está no mundo espiritual, ou mundo das ideias que Platão fala, na verdade é único. Então, essas duas ideias coexistem, depende da dimensão que você está falando, né? Quando o Platão falava do mundo das ideias, será que ele falava da primeira lei hermética, que falando que o todo é mental, ou não tem nada a ver? Sim, tem muito a ver, né? Essas ideias, por isso que eu acho que o estudo comparado é tão interessante. Quando a gente está se aproximando, eu acredito, né? Quando a gente está se aproximando de uma verdade, você vai encontrá-la de diferentes maneiras, com diferentes linguagens, em todas as culturas, em todas as épocas. A coisa vai se repetindo, né? Cada um expressa ali de acordo com o seu tempo e cultura, né? O comunista de direita está falando para você falar um pouco sobre Pitágoras. Pitágoras. Então, Pitágoras é um sujeito muito... A gente lembra só do teorema dele, né? E a gente, na verdade, sabe muito pouco sobre ele, mas ele é tido e referenciado pelos outros filósofos como um grande filósofo ou sábio da sua época, tá? E na verdade, ele dizia que todo número é um símbolo. Um número não é só um número, não é uma forma de contagem. Todo número é um símbolo. Então, para ele, por exemplo, o 0, ele representa o momento antes da manifestação. É tipo o Deus verdadeiro, o Deus que não, o tal que não pode ser nomeado, tal que não é o verdadeiro tal. Aí o 1 é a primeira manifestação, é o Deus manifesto agora, né? Aí o 2 é Deus transformando as coisas em polaridades. Depois o 3 é o mundo espiritual, o 4 o mundo da matéria. E aí ele vai desenvolvendo os números. Então tem toda uma questão que de um conhecimento profundo aí por trás do que ele falava, que eram as matemáticas. E muito mais do que contabilidade, porque hoje a gente usa matemática basicamente como contabilidade. Né? Que interessante, né, cara? Como é que hoje eles conseguiram deixar a matemática chata? Que legal, começou a misturar letra com número, aquela coisa toda. Então tinha todo um aspecto de mistérico, assim, de a matemática como uma linguagem para falar dessas leis naturais profundas, né? Eu acho muito interessante que muitas escolas esotéricas levam isso muito, os arquétipos, a numerologia muito a sério, né? E Sim. Tem essa questão muito foda. E uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para quem já está dentro dessa área da filosofia: como que você chegou até a filosofia? Foi ela que te escolheu? Você escolheu ela? Como que foi esse encontro aí, né? Acho que todo mundo que está nessa área tem algo legal aí para contar. Cara, foi um chamado de alma, assim, né, da vida, porque foi uma época que eu perdi meu pai de câncer, né, meu pai teve câncer no rim e morreu jovem, 49 anos. Muito novo, cara. Morreu jovem, eu tava na época com 24 ou 25 anos e comecei tava num processo de psicanálise, como psicanalista. E ele era formado em filosofia. E aí, para além das questões assim que ele trazia da psicanálise e tal, a gente debatia mitos, muitas vezes, assim, e o simbolismo dos mitos, e várias questões filosóficas, tá? E na época eu estava buscando, assim, né? Eu fui mais... No início eu era mais da área de business, tanto que eu sou empresário, porque a minha primeira faculdade, embora eu não tenha terminado, né? Fui fazer economia na UFMG e tal. Então, minha formação na área de business, era consultor, na época, de empresas, né? Consultor empresarial. E aí, fiz essa guinada, assim, na vida, resolvi buscar a filosofia. Eu busquei a filosofia na Nova Acrópole, né, e comecei a estudar lá e ao mesmo tempo busquei a filosofia acadêmica e fui também começar um curso de licenciatura em filosofia. Os dois concomitantes andaram, né, terminei minha graduação em filosofia, depois fui fazer história e depois umas pós-graduações e continuo aí estudando porque eu gosto muito e continuo aí agora como voluntário na Nova Acrópole como professor. Depois de E na busca eterna por conhecimento, né, cara? Exatamente. É bom fazer o que a gente gosta. Então, esses movimentos da vida aí que
que fizeram a necessidade de buscar por um sentido, por um propósito, por clareza, né? Eu acho fascinante como que a filosofia ela nos traz um conforto para a nossa mente, né? Várias vezes já me vi com vários problemas e tudo mais, e quando eu busquei refúgio na filosofia, eu sempre via uma saída, sabe? Por mais que o problema pudesse parecer e ter uma solução inalcançável, ela me dava clareza mental para poder enxergar que as coisas elas podem ser vistas por outro ângulo. E se a gente consegue ter esse discernimento, muita coisa muda. Eu acho que teve uma virada de chave na minha cabeça que depois que eu conheci filosofia, que depois disso eu nunca mais fui o mesmo. E é um amor praticamente inexplicável, né? Que quando você começa a estudar filosofia, você não para mais. Você vai fazendo cursos, graduações, aquela coisa toda, se envolvendo em questões que têm a ver com o conteúdo, com o conhecimento, e por aí vai. Acho que é para sempre, né? Fica eternizado aí. Com certeza. Agora, antes de a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, né? Como filósofos, poderia falar para a gente. Eu acho que o principal da filosofia é a gente fazer perguntas e ir atrás de respostas. Então, quais perguntas vocês têm feito que vocês querem, assim, chegar em uma resposta? Olha, eu acho que a principal pergunta que move todos nós, por mais que a gente esteja consciente dela ou não, quem sou eu, da onde eu vim, para onde que eu vou. E são perguntas que a gente talvez não vai chegar em respostas absolutas, mas são perguntas que nos movem, né? Nem a ciência talvez chegue nisso um dia. Mas na verdade esse questionamento para mim é um questionamento interno. E a gente não vai chegar na verdade absoluta dele, mas tem gente que está mais próximo dessa resposta dentro de si mesmo, tem gente que não está. E quanto mais longe você está dessa resposta, mais perdido você está na sua vida. Acho que essa é uma reflexão interessante, né? Porque se a pessoa não sabe quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai, você tá... É como aquele meme lá da festa, né? Dos embalos de sábado à noite lá, olhando para um lado, para o outro, não sei para onde que eu vou, não sei de onde que eu vim, tô perdido aqui, John Travolta, né? Do John Travolta, exatamente. Com a jaquetinha no braço. Exatamente. Então, é isso que eu acho que, no fim das contas, são perguntas fundamentais para o ser humano que a gente não deve deixar de se perguntar e não deve temer a resposta. E quando a filosofia gira em torno disso, ela é muito mais fascinante, né? É fascinante, com certeza. Uhum. No meu caso, eu já não tenho tanto essa questão de onde eu vim, né? Para mim, é indiferente. A minha pergunta interna principal é o que vem depois daqui. Apenas isso, porque de onde eu vim, eu acho que o presente já supera isso, o momento presente. Então, acho que esse que fica o maior questionamento. Será que vai ser desligado o cérebro e aí é como se eu estivesse dormindo? Ou será que talvez exista algo superior além, uma continuidade? Ou será que talvez eu voltaria aqui? Ou então, igual naquele filme Matrix, né? Às vezes a gente vive numa simulação e de repente quando a gente parte desse plano terreno, de repente a gente acorda com os fios na cabeça, poxa... Aí o Morfeu tá lá com a pílula vermelha e a pílula azul. Enfim, você quer voltar para lá? Um campo infinito. Descartes já resolveu isso, hein?